Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui para gravar mais um capítulo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos para o capítulo 8. Há uma grande revelação de Deus nesse capítulo 8, na quebra do sétimo selo. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre oração. O poder da oração. Como funciona a oração nos céus. É importante você entender essa grande revelação para a tua vida. Nós estamos vivendo dias hoje onde muitas pessoas têm deixado de orar, têm deixado de buscar, estão na igreja, mas não oram, não buscam. Mas hoje você vai entender, quando quebrar o sétimo selo, Deus vai abrir a tua visão para que você entenda que você precisa orar. Há poder nas nossas orações. Mas para que nós entendamos isso, primeiramente, eu quero voltar. Depois nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 8, você entender o que está escrito lá. Você precisa voltar em Mateus, capítulo 21, versículo 12. Quando Jesus ele entra no templo, a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém, ele vai para o templo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega no templo, as pessoas estavam vendendo, negociando. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega as mesas dos cambistas e começa a virar todas aquelas mesas. E a Bíblia diz que Jesus vai fazer uma declaração. Ele diz assim no versículo 13, e diz-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, Jesus, ele começa a derrubar as mesas dos cambistas. Por quê? Porque a igreja, o templo, tinha se tornado um comércio. Nós estamos falando do livro de Apocalipse. Nós estamos falando sobre o que tem acontecido nesses últimos dias. Eu tenho dito para você que nós estamos vivendo dentro das profecias de Apocalipse. E uma das coisas que nós temos visto nesses últimos dias é as igrejas, as pessoas têm deixado de orar, de buscar a Deus. As pessoas têm feito do templo de Deus um templo de comércio. As pessoas estão negociando. Mas Jesus ele deixou bem claro, e aquilo que está escrito ninguém pode mudar. A minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. Se você quer a tua bênção, a tua vitória, hoje você vai entender que só tem uma maneira de você ser abençoado. Não é fazendo barganhas, trocas, mas é através da oração. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos hoje vivendo dias em que Jesus disse sobre a oração, o poder da oração. E se você continuar lendo, você vai ver que Jesus, quando ele vai para o templo, ele quebra tudo aquilo. E logo depois, no versículo 16, dobra a tua atenção, nós vamos para o Apocalipse agora mesmo, você precisa entender isso. Essa introdução você precisa entender na sua vida. Jesus diz assim, olha, vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram da boca dos pequenos, das crianças, de peito, tirasse o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Olha que interessante, Jesus sai do templo, e agora Jesus ele vai para Betânia. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele chega em Betânia, você sabe o que significa Betânia. Você sabe as passagens. Por que Jesus ele vai para Betânia? Porque ali havia uma família, Marta, Maria e Lázaro. No capítulo de João, capítulo 11, fala que Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Jesus ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. E a Bíblia diz que quando Jesus aparece para Maria, Jesus diz, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Essa mesma Maria, que quando Jesus estava lá na casa de um fariseu, a Bíblia diz que ela pega um óleo, um nardo, e ela unge os pés de Jesus, e o cheiro exala sobre toda a casa. A Bíblia diz que no capítulo 12, eu estou falando sobre oração, a Bíblia diz que no capítulo 12, Jesus está sentado na mesa de João com Lázaro. A Bíblia diz que Maria ela vem com nardo caro e deposita
pés de Jesus, no corpo de Jesus. E a Bíblia diz que Judas fica revoltado. A Bíblia diz que Judas pegou e disse: por que não deu isso para os pobres? Que desperdício. Só que Jesus disse: não, o que ela fez ficou para a memória dela. Isso nunca será apagado. Porque o que ela fez para conservar o meu corpo. Para conservar o meu corpo. E hoje nós sabemos o que conserva o corpo de Cristo. É as orações. O que conserva o corpo de Cristo é as orações. O gesto de Maria, a Bíblia diz que aquele nardo, dobra a tua atenção, ele exala sobre a casa. E quando exala sobre a casa, Judas fica perturbado. Judas não entende. Ele vai criticar a ação daquela mulher. Ele vai tentar impedir o gesto dela. Mas Jesus não deixa. Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre vão ter, mas vocês precisam colocar prioridade na vida de vocês. Aquela mulher, ela priorizou a oração, o gesto. Tem muitas pessoas que estão perdendo a bênção porque deixaram de orar. A oração, ela vai trazer os seus sonhos de volta, os projetos. Tudo que eu consegui até hoje, que Deus me abençoou, não foi com barganhas, foi através de joelho no chão e oração, uma vida com Deus. A Bíblia diz que Maria, ela recebeu a bênção, ela viu o irmão dela sentado na mesa com Jesus, ela entendeu o poder da oração. Se você quer que Deus ressuscite, abençoe tua família, tua casa, você precisa entender o que é oração. Quando Jesus, a Bíblia diz que ele sai, no capítulo 18, ele encontra uma figueira. E a Bíblia diz que aquela figueira, ela não quis dar fruto para Jesus, porque ela dizia: não é tempo de frutos. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira, e quando ele volta, os discípulos dizem: a figueira secou. No capítulo 21, Jesus vai dizer: em verdade te digo que tiveres fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito essa figueira, mas até mesmo que disserem ao monte: levanta-te e erga-te no mar, assim será feito. 22, e tudo que pedir em oração, crendo, vocês receberão. Você está entendendo, irmão? Quando Jesus chega em Betânia, eu quero te trazer para Betânia. Você precisa voltar a orar. Quando Jesus chega em Betânia, ele vê Lázaro, que há 4 dias estava morto. A Bíblia diz que Jesus, ele chora. Logo depois, a Bíblia diz que Jesus, ele vai fazer uma oração. A Bíblia diz que ele ergue a cabeça para o céu e diz: Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Mas ele diz: eu estou fazendo isso por causa das pessoas. Mas eu sei que o Senhor vai me atender. Jesus confiava na oração. Você precisa confiar na oração. A oração vai trazer de volta aquilo que você perdeu. A oração, ele vai te abençoar. Mas por que as pessoas não oram? Por que hoje as pessoas não têm orado? Porque elas não entendem como funciona a oração. E é aí que nós vamos para a revelação do livro de Apocalipse, capítulo 8. Eu gostaria que você dobrasse muita atenção, que a partir de hoje, eu tenho certeza que teus sonhos Deus vai ressuscitar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. No capítulo 8 de Apocalipse vai dizer assim, dobra a tua atenção: quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Olha, o céu não tem silêncio. O céu não há silêncio, você sabe disso, que a Bíblia diz que todos que foram no céu, o que eles viram foram os anjos dizendo: santo, santo, de noite sem parar. Mas a Bíblia diz que nessa hora, a Bíblia diz que há meia hora de silêncio. Por que há um silêncio? Aí a Bíblia vai explicar. Então vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Você sabe muito bem que a trombeta é sinal de guerra, de preparação para uma batalha. Nós vamos falar nos outros dias sobre essas trombetas tocando sobre a terra. São dias terríveis, são dias de guerras.
São dias onde as pessoas vão pedir a morte, e a morte não vai encontrar, elas não vão encontrar. Está escrito aqui, quando as trombetas começam a tocar, algo terrível acontece na terra. Mas antes das trombetas tocarem, eu quero que você atente a isso. Deus para o céu para ouvir as orações. Como assim, pastor? Está no versículo 3. Vejo outro anjo que ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. As orações de todos os santos. Olha que interessante. A Bíblia diz que a minha e a sua oração, ela está diante de Deus, do altar de Deus. E a Bíblia diz que ela sobe como um incenso. Você sabe o que é incenso? É o mesmo incenso que Maria usou nos pés de Jesus para encher a casa, que incomodou Judas. Você não pode ficar barganhando, trocando com Deus. Por isso que Jesus entrou naquele templo e quebrou tudo. Porque não havia oração. As pessoas não oravam. Jesus disse, a minha casa é chamada casa de oração. Isso trouxe uma revolta em Jesus. Você quer que Deus salve tua casa? Você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus abençoe tua vida? Só uma maneira. As suas orações. E as suas orações não sobem com palavras. Jesus disse que do peito dos pequenininhos saem os melhores louvores. Aí você precisa se humilhar, entender que só Jesus pode solucionar. Jesus, quando ele vai falar sobre a oração em Lucas, ele diz que tinha 2 homens que subiram do templo a orar. Um dizia, eu sou dizimista. Um dizia ao Senhor, olha, eu não sou como os outros homens, dou o dízimo de tudo. Ele achava que isso era oração. Mas a Bíblia diz que tinha um outro que batia no peito. E ele dizia, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. Tem misericórdia de mim. A oração é isso. Quando você entende que você não pode, é quando você entende que você não tem condições, mas você entende que existe um Deus que pode mudar a tua vida. Então você se diminui, você se humilha diante dele. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse, esse foi justificado. Porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que exalta será humilhado. É isso que você precisa entender. É isso que a igreja precisa entender. A Bíblia diz que as orações, agora ela vai subir diante de Deus. Os anjos pegam a oração e levam diante do Senhor, e essas orações se transformam em incenso. É isso que você precisa compreender. Há poder quando nós oramos, há poder quando nós buscamos. Jesus, ele conta a parábola de uma viúva. Essa viúva, a Bíblia diz que esta viúva, todo dia ela ia orar, buscar a Deus, mas por algum tempo aquele juiz não quis atender. Mas a Bíblia diz que um dia ele atendeu o pedido dela e Jesus disse, eu não farei justiça aos meus pequenininhos que clamam a mim de dia e de noite. Isso é oração. Isso é oração e eu quero orar por você agora. Transforme a tua casa, a tua vida numa casa de oração. Para de querer fazer barganhas. Encha a tua casa de incenso. Encha a igreja de incenso. A oração ela é um incenso que incomoda Judas, que incomoda o inferno. Por isso que eu quero orar por você, porque eu creio na oração. E aonde você estiver, Deus vai estar te abençoando. Aonde você estiver, Deus vai estar abençoando a tua vida. Vamos orar juntos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, nós vamos clamar a Deus. Não importa como você está, mas eu quero pedir por você neste momento. E Deus, eu tenho certeza, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que estará te abençoando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por esta vida. Onde ela estiver, meu Deus, aonde ela estiver precisando de um milagre, Deus, Senhor, abençoe ela, cure esta pessoa.
essa pessoa estiver no hospital, no leito de enfermidade, essa pessoa estiver num presídio, essa pessoa tiver uma causa impossível, Deus, aonde esta oração chegar, Deus, liberta essa pessoa, cura, Senhor, essa vida, transforme agora essa vida, julgue a causa dessa pessoa, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro aqui agora por um milagre sobre essa vida, e eu declaro a sua bênção, o milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos nas revelações de Apocalipse, eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Deus vai estar abençoando tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus.